passo a palavra por 20 minutos, inicialmente ao senhor Alessio Costa Lima, presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Undime. Boa tarde. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite à deputada Raquel Muniz para estar aqui presente discutindo esse assunto. Saudar aqui a deputada Dorinha e demais deputados aqui presentes. Dizer que essa discussão para Undime ela é bastante preciosa, né, porque hoje a situação de financiamento da educação pública nos municípios ela vem ficando cada vez mais crítica, dada pela questão da crise econômica, dada pelo modelo de financiamento que não atende e não cresce na mesma velocidade, sobretudo com o advento da lei do piso. Nós temos 3 legislações que não se comunicam entre si, a lei de responsabilidade educacional, a lei que cria o Fundeb e a lei do piso, né? Então, acho que fica como dever de casa dessa casa, né? Assim, fica como nossa solicitação para que esse instrumento que, ora, proposto pelas deputadas para a incorporação do Fundeb numa nova dinâmica, numa nova concepção, que ele também essa discussão seja acompanhada da discussão que regulamenta o mecanismo de reajuste do piso, porque nós podemos estar criando um fosso maior ainda nas economias dos municípios e estados brasileiros no que tange ao financiamento da educação pública. Se eu crio um mecanismo que vai crescer as receitas do Fundeb, e hoje o mecanismo que regulamenta o piso é feito de uma forma bastante simplista, linear, então nós podemos estar criando um problema maior ainda para a gestão da educação pública municipal e estadual no nosso país. Então, fica de entrada a minha solicitação que a aprovação da nova lei do Fundeb que ela seja acompanhada e de uma discussão do mecanismo que regulamenta e disciplina o mecanismo de reajuste não, de atualização do piso salarial. Porque se essas 2 leis federais não se comunicarem, vocês vão estar criando um problema maior ainda para os municípios. E não dá para discutir uma e depois discutir a outra, não, porque quando uma for aprovada, quem é gestor tem que começar a implementar. E se a outra corre numa velocidade e a outra corre em outra mais lenta, então esse descompasso que já gerou a falência em muitos municípios, gerou um colapso, né, na questão do financiamento em muitos municípios, onde o aumento das folhas cresceram para além de 100% em alguns municípios brasileiros, dos recursos do Fundeb. Se a gente tem um Fundeb com a outra robustez, né, a gente pode ter esse fosso muito mais acentuado. Então, fica aqui como uma solicitação, sabe, Dorinha, para a gente puxar essa discussão também dessa regulamentação do mecanismo do piso, né? Nós fazemos parte, MEC, Undime concede e CNTE do GT de acompanhamento do piso, e a gente está internamente fazendo essa discussão, né, lá no nosso GT, e que há necessidade da gente ter isso melhor regulamentado. Mas a gente, de qualquer forma, parabeniza, porque a gente percebe que, de um modo geral, as demandas em educação brasileira, o Brasil avançou muito, em que pese algumas críticas, né, em que pese os desafios, o país avançou na questão da educação, e o modelo de financiamento também ele tem que avançar na mesma proporção. Então, se o Fundef, no passado, atendia uma realidade de ensino fundamental, depois o Fundeb passou a incorporar a educação infantil e o ensino médio representando um avanço, né, hoje nós temos uma outra realidade que requer um novo modelo de financiamento. Então, nesse sentido, a gente parabeniza pela forma de incorporar o texto da Constituição e tornar o Fundeb permanente. A gente parabeniza também as 2 deputadas por defenderem, né, assim, maior percentual de complementação. Eu trouxe uma apresentação, mas acho que eu não vou usar, não, tá bom? Eu vou, né, vou ficar, que acho que é melhor, né? Por defender um percentual de complementação maior e crescente por parte da União, né? Porque o modelo de redistribuição dos recursos, na forma como são arrecadados e a forma como é redistribuído esse recurso entre estados e municípios, né, assim, é um modelo ainda com características bastante centralizadoras. Ou seja, a maior parte do recurso fica com a União e a maior rede de ensino da educação básica hoje já está com os municípios, né, assim, a maior quantidade de matrículas estão nas redes municipais de ensino, e os estados também têm a demanda
pela ampliação do ensino médio e a sua tendência também tornar o ensino médio integral, né, também necessitará cada vez mais de recursos. Então, assim, nós defendemos um modelo cada vez mais descentralizado de recursos para o financiamento da educação básica do nosso país. Então, nesse sentido também, a PEC, né, ela sinaliza e deixa muito clara, né, que para a União essa necessidade de ter uma política melhor redistributiva. Agora, quanto será e como será, aí é que nós estamos aqui para discutir, para analisar o que é possível, né? Assim, a Marisa pensa do jeito, o Fred do outro e eu de outro, né? Então, assim, mas a gente tem em comum, né, o que as duas deputadas propõem, da necessidade de mais recursos. Então, nisso há um consenso, né? E é bom quando a gente trabalha com... A gente parte de consenso. Há um consenso que deverá existir mais recursos para a educação. Existe um consenso também que a União tem que colocar mais do que 10%. Porque até mesmo a lei que, quando criou o Fundeb, ela já criava que era, no mínimo, 10%. O legislador já foi muito inteligente, né? Os deputados, senadores à época já foram bastante inteligentes quando colocaram que era, no mínimo, 10%. Só que esse mínimo, ele foi sempre interpretado como o máximo. E ficou histórico, né? A forma até, inclusive, como é calculada a complementação, ele sempre fecha em que a União vai sempre colocar somente 10% do valor dos impostos, que a matemática não era para ser essa, né? O que a Undime defende, né, e aí nesse sentido, a gente se aproxima um pouco das discussões com a campanha, é que esse percentual talvez possa ser maior do que 30%. Né? A PEC apresentada pela Dorinha, pela deputada Raquel, né, coloca essa ampliação gradativa em 10 anos, né, em uma forma mais parcelada, mas os nossos problemas hoje são urgentes, não dá para esperar mais 10 anos, não. Porque nós estamos lá, temos que pagar folha, tem que pagar uma MDE, manutenção de desenvolvimento, então não dá para ficar esperando. Então, ou a gente faz aproveita e faz uma reforma radical na política de financiamento da educação, então não dá para ficar esperando mais 10 anos de sofrimento, 10 anos retardando uma verdadeira reforma educacional que o Brasil ainda não fez o dever de casa, né? Outros países como a Coreia, como a China, fizeram uma reforma educacional que veio acompanhada de qualidade, a gente fez uma reforma cheia de remendos e de subterfúgios, né? Mexe aqui, mexe acolá, mas não tem uma reforma consistente para o país, enquanto uma reforma de Estado, onde a educação, de fato, é uma prioridade, de fato, e de direito e de recurso, né? E é por isso que o Brasil caminha melhorando a passos de tartaruga, né, na educação. Os indicadores estão melhorando, são uma tendência, é inegável, mas nós não podemos ficar... O país gastar, em menos de uma década, conseguir uma verdadeira revolução na sua economia, motivada por uma revolução na educação, né, e hoje são grandes potências mundiais. E o Brasil fica marcando o passo justamente porque, de fato, essas reformas funcionam como um paliativo. Primeiro foi o ensino fundamental, vamos esperar 10 anos investindo na universalização do ensino fundamental. Depois vamos passar mais 14 anos para incluir a creche, a educação infantil e o ensino médio. Aí agora vamos passar mais quantos anos para incluir o quê? Né? Então, assim, temos que pensar numa reforma mais robusta e mais consequente e mais responsável. Vamos investir mais, vamos cobrar mais resultados e resultados mais urgentes. Né? É possível. Né? Então, assim, a gente defende maiores percentuais, sim, mais do que os 30%, e em menos tempo. Né? Então, assim, se hoje nós já passamos 20 anos gastando somente 10% de complementação da União, então chega. Né? Esse percentual tem que subir logo de 10 para 15, para 20 já no primeiro ano. Né? Não vamos esperar mais 10 anos. Né? Já a partir da aprovação dessa lei, o recado já tem que ficar claro e pactuado, não é nem recado, é pactuado com a União, que o percentual de investimento deverá ser maior. Né? Nós defendemos, sim, a diminuição de muitos programas federais. O município não pode mais viver à mercê de programas federais, exemplo de programas como Mais Educação, que tinha uma função indutora da educação em tempo integral, que programas esses que começam no ano, depois termina, e tem um atraso aqui, acolá, e o município fica a ver navios, o ano começa, o recurso não chega, a gente não sabe se coloca o menino em tempo integral, se não coloca mais em tempo integral, e é só um exemplo. Então, a gente não pode mais ficar à mercê de programas.
nós precisamos de recursos lá na ponta, nós podemos ter pactuado políticas juntos, estados, municípios e União, alinhadas dentro do Plano Nacional da Educação, mas que o financiamento esteja com os municípios e que esteja com os estados brasileiros. A gente também defende, né, o financiamento, também que seja garantida o financiamento da matrícula não obrigatória, que nessa discussão do novo Fundeb, que a criança não seja jogada fora com a bacia e tudo, né? Então, assim, que a gente esteja muito atento, que foi uma grande conquista, a inclusão da educação infantil no Fundeb, e nós, que representamos os dirigentes dos pais da educação, que somos educadores em sua grande maioria, nós vamos estar atentos a cada votação que aconteça em cada uma dessas comissões, para que a creche, sobretudo a creche, que não é colocada como obrigatória na legislação, mas que seja assegurada pelo Fundeb, e não por outros mecanismos, outros subterfúgios de financiamento, né? Então, a gente não admite, o Brasil não admite que a creche seja excluída do modelo de Fundeb, né? Então, é uma questão que a Undime está muito atenta, né, em nossos fóruns, debates, que nós estamos fazendo no país inteiro, nós estamos muito atentos a essa questão também. Então, o financiamento da matrícula não obrigatória, seja da creche, né, que ela não é obrigatória ainda, mas quem tem matrícula em creche que seja assegurado o financiamento pelo Fundeb, né? Que já foi um grande avanço quando foi votado aqui por esta casa do Fundeb. E também a matrícula do aluno com mais de 17 anos de idade, que esse aluno ficou no meio do caminho, seja lá no ensino fundamental, que estão nas nossas redes, seja lá no ensino médio, com o Estado, que abandonou o ensino médio, que hoje tem mais de 17 anos de idade, e que estão fora da escola, que nós temos um contingente elevadíssimo, quase 3 milhões de matrículas de alunos que estão nessa situação fora da escola, que abandonaram ou que nunca vieram para ela, né? Então, assim, nós precisamos assegurar, sim, porque é uma dívida social, o Brasil não pode mais achar natural permanecer com altas taxas de analfabetos adultos, né? E precisamos, sim, ter recursos para a EJA. Então, quando a gente fala de recursos para matrícula não obrigatória, eu estou falando aqui de creche, estou falando de ensino fundamental, ensino médio, para além dos 17 anos, e estou falando da educação de jovens e adultos. Nós não podemos ter educação de jovens e adultos também em nome de programas. Programas Brasil Alfabetizado, programas não sei o quê, programas não sei o quê, que esses programas funcionam hoje, no ano seguinte não tem, e aí não tem continuidade, né? Então, a gente precisa ter assegurado financiamento para essas matrículas também. A Undime também, e a gente parabeniza a deputada Dorinha, né, pelo substitutivo, quando ela resgata e preserva, né, a questão da aplicação dos recursos da educação em manutenção e desenvolvimento do ensino, né? Nós temos que ter clareza, nós não podemos estar querendo somente fechar as contas dos 25%. Nós queremos que os 25% que municípios e estados são obrigados a aplicar em educação, sejam aplicados em despesas de educação, né? Despesa com fardamento, compra de farda, compra de uniforme, compra de uma série de outras coisas, alimentação escolar, pode até acontecer no âmbito da escola e para o aluno, mas não é despesa de educação. Nisso, o artigo da LDB 70 e 71 já foi aprovado por essa casa há mais de 10 anos, há mais de 20 anos, aliás, quando foi aprovado aqui em 96, a LDB já deixou muito claro que é uma discussão do que é, de fato, despesa com a educação. Então, assim, a Undime defende, sim, que seja mantido a aplicação dos recursos da educação com despesas que, de fato, vão contribuir com a educação. Porque se a gente for ficar gastando o dinheiro da educação com outras contas, depois admitindo que legalmente uma lei vai dizer que alimentação escolar é despesa com educação, que fardamento é despesa com educação, nós vamos estar atingindo, sim, gastando muito mais do que 25%, mas nós não estaremos gastando com a educação de fato, com investimento em mais formação, em mais material didático, investimento em melhor infraestrutura de funcionamento do parque escolar, em biblioteca na escola, em laboratórios, em outras condições, em quadras cobertas. No Nordeste não se admite uma quadra que não seja coberta, que o nosso sol não permite, então não basta ter uma quadra descoberta, né? Então, essas condições elas precisam serem garantidas. Então, se eu ficar querendo colocar tudo na cesta da educação como despesa da educação, nós vamos estar esvaziando a cesta da educação em vez de estarmos lutando por mais recursos e por melhores condições de educação. E, por último,
a gente defende sempre, é uma defesa desde que a Undime foi criada há 31 anos atrás, a Undime milita pela aplicação do recurso público na educação pública, né? Nós vamos estar sempre atentos que os recursos da educação desse país não sejam canalizados para a iniciativa privada, né? Então, recurso público deverá ser investido, sim, na educação pública, né? E aí a gente tem receio que alguns arranjos sejam colocados em legislações que permitam alguns convênios temporários que de forma se tornam eternos, né? E a gente vê saindo recurso da educação pública para financiar projeto e iniciativa privada. Então, assim, a Undime está muito atenta também a essa luta e parabeniza a Dorinha também, quando ela deixa isso bem claro no texto da lei, dessa questão da defesa do recurso da educação para a educação pública e também para a educação presencial, né? Assim, não uma criança, um adolescente que está em fase de formação, o ensino à distância, a tecnologia é importante, nós estamos no mundo da tecnologia, mas nós estamos falando de formação de pessoas, de cidadãos, de cidadãs, e não se forma pessoa sem um contato humano, uma criança atrás de uma máquina, atrás de um computador. Então, a tecnologia tem que chegar sim, tem que chegar na escola, mas ela nunca, jamais substituirá nessa fase da vida, a presença do professor. Então, por isso, na educação básica, a gente defende a aplicação do recurso público, já que ele é escasso, né, a gente prioriza que seja aplicado no ensino, sim, público e no ensino presencial, muito bem, está no projeto da deputada Dorinha, né? Então, assim, isso comunga com as bandeiras de lutas históricas da Undime, nós vamos estar atentos também a essas duas questões, porque a gente percebe a pressão que existe por lobbies de alguns setores para a abertura do recurso da educação para esses canais de educação à distância. Nada contra a educação à distância, mas a educação à distância ela funciona para outras formas de formação, no ensino superior, quando a pessoa já tem uma certa maturidade, já sabe o que quer, já sabe buscar, mas não para uma criança que está em fase de formação. Então, a presença, o calor humano do professor, né, o lidar, né, o dia a dia, eu tenho um professor, uma professora com quem olhar no olho, dizer que isso está certo, isso não está certo, isso é assim, isso não é assim, tirar minha dúvida, isso aí. Também não estou dizendo não à tecnologia, não. A tecnologia está aí para somar a ação do professor. Então, esse é outro ponto importante. E, por último, para encerrar, Dorinha, eu queria só pedir, fazer uma solicitação, porque eu achei confuso, sabe? O projeto, quando fala nessa parte, eu acho que você vem tentar resgatar um problema sério, que a Undime também defende. Eu só queria ouvir depois, assim, com mais clareza, e solicitar que fossem feitas simulações de como vai se comportar esse cenário, mesmo dentro dessa progressividade que você coloca, nessa complementação, porque hoje nós temos um Fundeb, né, um Fundeb que comete algumas injustiças. Eu acho que vocês duas tentam corrigir isso quando vocês colocam assim, num estado rico, como o estado de São Paulo, eu tenho municípios pobres. E esses municípios pobres, eles não recebem complementação do Fundeb. Então, quando vocês fazem essa tentativa, esse esforço de tentar trazer para a lei um modelo de mecanismo de redistribuição que contemplará os municípios pobres de São Paulo e aqueles municípios que já têm recurso suficiente para manter um custo aluno, que esses municípios hoje estão recebendo porque eles estão situados num estado pobre, né, que esse município seja canalizado. Então, nesse aspecto, a gente acha positivo, né, e você tem total apoio da Undime nessa questão. Eu só achei confuso. E eu pediria que isso viesse acompanhado, antes da votação da lei, de uma simulação de como se comportaria esse mecanismo de redistribuição, para a gente ter mais clareza e saber o que a gente está propondo. Basicamente, eram essas as minhas considerações e parabenizar a iniciativa das duas deputadas. Conte conosco, né, com o nosso apoio da Undime, nós vamos estar sempre caminhando na defesa da educação. A gente conhece a história das duas, né, e não poderia vir de outro lugar esse projeto, né, mas vamos estar lutando sempre por mais, pode ter certeza. Muito obrigado, pessoal. Agradeço Alessio Costa Lima, presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Undime.